Fala, meus queridos, tudo bem? Aqui é o Pedro, professor de Sociologia e Filosofia do Cuca Centro Noite, o cursinho popular lá da Unesp de Araraquara, e hoje vim aqui para a gente dar continuidade às nossas aulas de Sociologia. Aula passada a gente falou do primeiro clássico da Sociologia, a gente chama de Três Porquinhos, que foram os três pensadores que ajudaram a institucionalizar a Sociologia. Falamos aula passada de Karl Marx e hoje vamos falar do segundo porquinho, Émile Durkheim. Como você já pode ver por esse nome, você fez bico para falar, então é francês. Émile Durkheim. Eu acho que o francês fica Durkheim, mas faz um tempo que eu não vou lá para aqueles lados de Paris, então me perdoa a pronúncia, vocês que são poliglotas, tá bom? Galera, quem que é esse camarada Durkheim? O Durkheim, ele é francês, ele vai ser importantíssimo para quê? Para institucionalizar a sociologia enquanto uma disciplina acadêmica. Ele vai ser o cara que vai levar a sociologia para dentro da universidade. Se antes a gente está caminhando aqui com o surgimento dessa nova ciência e ela era feita por jornalistas, por advogados, lembra, o próprio Karl Marx não era um sociólogo porque essa disciplina não existia dentro da universidade. Quem trouxe ela foi Durkheim na Universidade Francesa. Beleza? Ele vai ser, só por isso ele já é importantíssimo aqui para o nosso currículo. Mas além disso, qual vai ser o pensamento? Qual vai ser as teorias dele a respeito da sociedade? Ele vai ter uma influência muito grande do positivismo. Quem não lembra, volta na primeira aula de Sociologia, que é Origens da Sociologia e Positivismo. Ele vai se inspirar muito no que a gente chama que é o pai da Sociologia, Auguste Comte. No que ele vai se inspirar em Comte? Em vários aspectos do Comte e do positivismo. Lembram lá? Você tem uma proximidade muito grande das ciências biológicas com as ciências naturais. Eu vou olhar sem dar juízo de valor. Então, eu vou ter uma objetividade, uma neutralidade científica. Então, ele vai pegar vários desses valores positivistas para o método dele. Então, entre eles, a neutralidade científica. Então, ele não vai ser igual ao Marx. Nossa, professor, você está falando muito de Marx nessa aula, para de me doutrinar, fala do Durkheim. Calma, gente, antes de me acusar, por que eu fico falando muito entre um e outro nesse ping-pong danado? O vestibular, quando vai cobrar os clássicos da sociologia, ele cobra muito um em relação ao outro. Então, para além da teoria de cada um, é importante vocês assimilarem as diferenças conceituais entre os dois. Marx vai discordar completamente dessa ideia de neutralidade científica. Ele vai falar que os filósofos não devem mais observar a realidade, mas sim transformá-la. Tanto que vocês viram no vídeo anterior, se não viu, vejam, que Marx vai tecer críticas ao sistema capitalista e não vai pautar palavras. Vai falar que a burguesia explora o proletariado e que a saída é a revolução. Se isso é ser neutro, né? Durkheim vai discordar de Marx. Durkheim vai voltar e falar que a gente tem que ter uma neutralidade científica, um distanciamento do objeto e não atribuir juízo de valor, tá bom? Além disso, gente, ele vai se aproximar das ciências biológicas, assim como Comte. Principalmente, vocês vão notar no pensamento de Durkheim uma grande analogia entre a sociedade e um organismo biológico. Como se a sociedade, galera, fosse um corpo. Vamos pensar no corpo humano? É mais fácil? Pensa que a sociedade é um grande corpo humano, beleza? E é assim que eu vou estudar essa sociedade. Como assim, professor? Galera, pensa o seguinte. Se eu quero estudar como funciona, qual o funcionamento, como que se dá as relações dentro do meu corpo, dentro do meu organismo, eu tenho que estudar o quê? Eu quero estudar como que dá os batimentos cardíacos, como que se dá a respiração, como se dá o processo digestivo. Eu vou estudar cada órgão e quais são as funções que ele exerce dentro do meu corpo. Tranquilo? O método de Durkheim, fazendo essa analogia, vai ser muito parecido, porque vai ser o que a gente vai chamar de método funcionalista. O que é o método funcionalista? Eu vou entender as funções presentes nessa sociedade. Professor, mas eu não tenho uns órgãos, eu não tenho um coração pulsando dentro da minha sociedade. Então, dentro da sociedade, dentro desse grande organismo social, quem vai fazer as determinadas funções são as instituições sociais. Lembram? O que são instituições sociais? São todos os componentes presentes dentro da vida social. Então tem o Estado, a igreja, a educação, a família, tranquilo? Todas essas
instituições sociais. Então o método do Durkheim vai pautar o quê? Tentar entender quais são as funções expressas por essas instituições sociais. E ele vai mais longe ainda nessa analogia entre organismo e sociedade. Ele vai falar que, assim como num organismo, num corpo saudável, ele só é saudável quando cada órgão está fazendo a sua função de forma correta, ele vai falar que a sociedade só vai estar harmônica e em ordem quando cada instituição social fizer a sua função corretamente. Quando uma instituição social se quebra ou para de fazer o que ela tem que fazer de forma correta, você tem um estado de anomia, que é como se essa sociedade estivesse doente. Tranquilo? Mas isso eu vou falar um pouquinho depois. Beleza, professor? Eu entendi o método de Durkheim, um funcionalismo. O que mais ele vai trazer para a gente? Durkheim vai estar muito preocupado em estabelecer as bases dessa nova ciência. Então, para além de estabelecer um método, ele, com a objetividade do positivismo, vai falar que a gente tem que ter um objeto claro para estudar a sociologia. A sociologia vai estudar isso, esse objeto. E tem que ser um objeto que eu tenho que tratar como se fosse uma coisa. Por quê? Porque eu tenho que ter um distanciamento dele para poder ser neutro, para poder ter a neutralidade científica. Essa coisa, esse objeto de estudo que a sociologia vai estudar, ele vai chamar de fato social. Então, o objeto de estudo da sociologia para Durkheim é o fato social. Antes de eu dar a definição, para vocês pensarem o que é fato social e pensar como que eu relaciono isso dentro da minha realidade, pensem o seguinte: o que de vocês que estão aí me assistindo, a forma pela qual vocês pensam, veem o mundo, interagem com os outros, se portam dentro da sociedade, consomem cultura, o que de vocês, de forma geral, é imposto pela sociedade? É com essa perguntinha que a gente tenta entender o que é o fato social. De maneira genérica, o fato social são o quê? Regras de agir, pensar e sentir, são os valores, a cultura, as leis, tudo isso, todas essas regras impostas pela sociedade são consideradas fatos sociais, tá bom? E quais são... como que eu aprendo esses fatos sociais, professor? Tem um livro, eu vou ver o livro de todas as regras aqui da sociedade. Não. Os fatos sociais são passados para o indivíduo desde sua pequenez, tanto de forma institucional quanto de forma mais orgânica. Você aprende quais são as regras da sociedade, quais são os valores e quais são as leis mesmo, juridicamente falando. Tanto na escola, por exemplo, que é um instrumento de educação onde você vai aprender isso, quanto na família. A sua família vai te passar quais são os valores e as regras não escritas, que a gente chama, da sociedade. Tudo isso é fato social. Quais são as principais características dos fatos sociais? Para ser fato social, o Durkheim vai falar que tem que obedecer 3 parâmetros. Tem que ter generalidade. O que é generalidade? Está no nome, gente. Generalidade geral. Ele é geral a todos na sociedade. Não é uma regra imposta apenas a uma pessoa. Ela é geral a todas as pessoas dessa sociedade. Tranquilo? Ele possui exterioridade. O que isso significa? Ele é exterior ao indivíduo. Ele não depende da sua vontade. As regras e a moral e os valores que tem nessa sociedade, as leis, elas já estão aqui antes de você nascer. E elas vão continuar aqui depois que você morrer. E por fim, ele possui coercitividade. Tá aí talvez a coisa mais importante. O que é você possuir um poder coercitivo? É uma força de se impor esse valor, de impor essa regra aos indivíduos. Professor, está muito abstrato. Vamos dar um exemplo? Vamos lá. Um exemplo muito fácil de pensar, gente, são nas regras de vestimenta. Beleza? Vamos pensar aqui, já que a gente já está problematizando, vamos pensar no shortinho curto, entendeu? Vamos pensar na mini saia, vai, na mini saia. A mini saia, você tem uma regra não escrita dentro da sociedade, um valor presente na sociedade, que fala que em determinados espaços, ou dependendo da quantidade de homem machista que tem em qualquer espaço, a mulher vai ser mal vista se estiver usando uma mini saia.
beleza? E aí tem toda a problematização da hipersexualização do corpo feminino, enfim. Mas é um valor, uma regra de vestimenta. A mulher não pode usar minissaia em qualquer lugar. Vamos pensar na igreja. A mulher foi de minissaia, aquela 2 dedos na igreja. Tranquilo? Esse valor não se deve ir de minissaia na igreja. Ele é geral? Sim. Ele é geral a toda mulher dentro da sociedade. Não é porque a Sônia foi de minissaia e foi mal vista que a Rose vai de minissaia e não vai ser mal vista. Beleza? Ele é exterior? Sim, ele é exterior à vontade dessa mulher. Ela vai sofrer uma pena, uma sanção, independente dela querer ou não. E ela é coercitiva. Ô professor, como assim ela é coercitiva? Porque não é proibido. A mulher não vai entrar de minissaia dentro da igreja e vai vir a polícia dar um pé na porta e falar: tá presa por usar minissaia. Não. Mas, gente, o poder coercitivo, essa forma de você impor as regras para os indivíduos, não é apenas legal por meio das forças policiais, mas ela é também pelo poder do constrangimento que os valores causam. Então, ninguém vai levar essa mulher algemada, mas se o sacerdote dessa igreja não falar nada, vai ficar todo mundo assim, ó. Tá vendo aquilo lá? Ó, aquilo lá. Tá vendo? Tá vendo? Então, gente, o meu poder coercitivo também pode se dar por meio do constrangimento das outras pessoas que vão ficar olhando e comentando, né? Esses babacas vão ficar olhando essa moça aí. Beleza? Entenderam, gente, o que é fato social? Beleza, professor. Eu entendi, então, qual que é o método e qual que é o objeto da sociologia, segundo Durkheim. Qual que a gente vai ver agora? Agora a gente vai ver o que ele vai chamar de consciência coletiva. Pelo estudo dos fatos sociais, né, eu acabei de ver, professor, que eu sou um pau mandado dessa sociedade aí. Pelo estudo dos fatos sociais, a gente consegue entender que a consciência coletiva se impõe à consciência individual. E o que seria essa consciência coletiva? São um conjunto de ideias, valores e sentimentos comuns a todas as pessoas dentro da sociedade. Beleza? Só que tem um adendo importante. Ela não é a soma de todas as consciências individuais. Ela é algo que vai além dessas consciências individuais. Ela é como se fosse o tipo psíquico da sociedade. Como se fosse uma consciência e a sociedade fosse um organismo, lembra? O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que em grupos sociais os indivíduos se comportam de uma forma diferente que eles, individualmente, às vezes percebem. Isso que a gente vai chamar de corrente social. O que é corrente social, professor? São manifestações de entusiasmo, euforia, barbárie, que ocorrem em grupos sociais e que os indivíduos, após passarem desse estágio, eles olham e eles sentem um estranhamento, porque eles individualmente não possuem esses mesmos valores. Quer ver um exemplo? Você que está me assistindo aí e gosta de torcer para um time de futebol, supor que você é corintiano, beleza? Você, imagino eu, espero eu, é uma pessoa muito equilibrada, uma pessoa bondosa, gentil e carinhosa com as pessoas ao seu redor, uma pessoa muito respeitosa que respeita os outros. Eu espero que você seja assim. Só que, se eu te jogar, você que é corintiano, na final da Libertadores, no meio da Gaviões da Fiel, lá no estádio do Corinthians, como que você vai se comportar? Você vai xingar a mãe do juiz de tudo que é nome, você vai gritar palavrão, vai mandar o outro time para aquele lugar, mas assim, vai fazer um inferno ali. Você, individualmente, não age dessa forma, mas em relação, quando você está inserido dentro de um grupo social, você acaba agindo pelo tipo psíquico desse grupo. Um exemplo meu, eu me considero um cara calmo, né? Eu me considero um cara que não é nem um pouco violento, tranquilo, mas ano passado eu fui no show de uma banda que eu gosto, do Sepultura, lá no Sesc Araraquara, e meu parceiro, tanto que eu bati de cabeça lá, entrei no meio da rodinha punk, não sei o que, tal. Eu não sou desse jeito, qualquer coisa sai empurrando os outros assim. Mas, inserido num contexto social, eu acabo adquirindo essa consciência. Conseguiu entender? É pelas correntes sociais que a gente entende que a consciência coletiva não é a soma das individuais e essa consciência coletiva, esse
esse conjunto de sentimentos comuns a todos. Foi? Beleza? Galera, agora a gente vai entrar no conceito de alienação. Professor, o Marx também fala disso, né? Fala. Então presta atenção para você poder diferenciar os dois, beleza? Alienação para Durkheim é o seguinte: é quando eu, indivíduo, não percebo que o fato social, por meio da consciência coletiva, impõe a forma pela qual eu me comporto e penso, beleza? Quando eu acho que eu sou autêntico, mas na verdade eu só reproduzo o que a sociedade espera que eu faça. Então você pega um exemplo do jovem, né? O jovem fala, não, porque eu sou super autêntico, sabe? Eu sou diferente, né? O meu diretor favorito é o Tarantino, o meu pintor favorito é o Van Gogh e o meu grupo musical favorito é o Arctic Monkeys. Não falando mal de quem gosta dessas coisas, eu também gosto. Mas essa pessoa que tá se achando a última bolacha do pacote, ela é alienada, porque ela não percebe que a cultura que ela consome é a cultura que é direcionada pela sociedade para o grupo que ela está inserida. Conseguiu entender? Isso é alienação. Quando eu não percebo a coerção da sociedade para o meu meio. Tranquilo? E por fim, professor, não dá para eu romper com toda essa sociedade empurrando coisa para dentro de mim? Dá. É quando você vai fazer a transgressão, segundo Durkheim, quando você vai transgredir e quebrar com a ordem social vigente. Dá para fazer isso? Dá. Só que Durkheim alerta, esteja preparado para as consequências. Porque, vamos pensar, se você transgredir um fato social que é expresso pela lei, aí você vai sofreu uma punição mesmo, né? Porque você está cometendo um crime. Ah, professor, eu vou transgredir um fato social que fala que eu não posso matar o coleguinha, eu vou matar o coleguinha, eu vou matar minha irmã está mexendo só aqui na quarentena. Você vai ser preso, porque você transgrediu, você vai ter que aceitar a consequência. Mas existe a consequência moral também. O exemplo da moça que foi para a igreja de Missaia, ela sabe que ela vai ser mal olhada, ela sabe que as pessoas vão julgar, mas ela quer que se dane esse bando de preconceituoso, ela vai para a Missaia amigo dela e se foda. Desculpa. Então, esse é a transgressão. Tem exemplos muito mais históricos, né? Se você pegar toda a manifestação baseada na desobediência civil, é uma transgressão. Pega, por exemplo, na luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, a Rosa Parks, que numa sociedade onde era lei, os negros eram obrigados a levantar para dar lugar no ônibus para os brancos, ela ficou sentada e tiveram que chamar a polícia, ela começou todo aquele movimento, ela acabou sendo presa, aceitou essa consequência, mas transgrediu esse fato social racista que era a lei dos Estados Unidos na década de 60. Conseguiu entender, gente? Essa é a transgressão e alienação para Durkheim. Bom, gente, nessa segunda parte da aula, eu vou ter que explicar dois termos principais para entender o pensamento de Durkheim: coesão social e anomia. O que é coesão social? Coesão vem de união. E é o quê? O momento da sociedade onde tudo está em harmonia e ordem é quando as pessoas se relacionam de forma unitária. Beleza? Tá bom, professor. Então, coesão social é esse momento da sociedade em que está tudo em harmonia. As instituições sociais estão trabalhando de forma eficiente para promover a união de toda a sociedade. Beleza. E quando não está tudo bem? Aí a gente vai chamar de anomia. Anomia é uma situação de crise da sociedade onde as instituições sociais não estão funcionando corretamente e não conseguem auxiliar o indivíduo a passar por essa crise. Elas não funcionam mais nem como um auxílio material e nem como um auxílio moral. Elas não ditam o pensamento e a forma pela qual o homem tem que passar por essa crise. A anomia vem de negação à norma, então essa falta de norma, de regulamentação da sociedade. Isso é anomia. É quando a gente está passando por alguma crise, seja econômica, seja uma guerra, uma revolução, quando as instituições não estão funcionando corretamente para auxiliar o indivíduo. Beleza? E professor, o que promove essa coesão social, essa união, esse momento de harmonia? É a solidariedade social. Para Durkheim, a solidariedade social é nada mais nada menos que a forma pela qual os indivíduos se interagem dentro de uma sociedade. Por que os indivíduos interagem? Porque é a forma que eles
se unem dentro dessa sociedade. Isso é o que promove a coesão social. Tranquilo? E Durkheim vai perceber o seguinte: observando essa sociedade industrial, lembrando que estamos ainda no século XIX, observando essa sociedade industrial que está surgindo, esse capitalismo industrial, ele vai perceber que a solidariedade social vai mudar com o crescimento do sistema capitalista e com a divisão do trabalho que o capitalismo vai proporcionar para essa nova sociedade. Lembra que Marx vai falar de outras coisas que a divisão do trabalho vai acarretar e vocês têm que ver isso na aula anterior. Aqui, Durkheim vai falar que, pela divisão do trabalho dada pela ascensão do modelo capitalista, você vai mudar a solidariedade social. Você vai ir da solidariedade que ele vai chamar mecânica para a solidariedade orgânica. O que é a solidariedade mecânica? Na solidariedade mecânica são as sociedades pré-capitalistas. Então, as sociedades geralmente vistas como tribais antes ou até mesmo a Idade Média, antes da ascensão do sistema capitalista, onde você tem pouca divisão do trabalho. E aí pensa só, é claro que a divisão do trabalho vai mudar a forma pela qual as pessoas se relacionam. Por quê? Porque pela especialização você tem a criação de novos empregos. Então pense o seguinte: eu sou professor e o motivo de eu exercer essa função, olha aí o estudo das funções, eu exercer essa função faz a minha vida ser completamente diferente de um policial, de um lixeiro, de um pedreiro, de um biólogo, certo? A forma pela qual a gente se relaciona está diretamente ligada à nossa função. E, numa sociedade pré-capitalista com pouca divisão do trabalho, todo mundo fazia basicamente a mesma coisa. Então, todo mundo vivia da pecuária ou da agricultura, todo mundo sabia fazer um pouco de artesanato ali. Pela pouca divisão do trabalho, você tem o quê? A criação de indivíduos semelhantes. E eles são semelhantes não só na forma material pela divisão do trabalho, mas a consciência coletiva é muito parecida com a consciência individual, o que significa o quê? Esses indivíduos pensam da mesma forma, dividem os mesmos valores, as mesmas ideias, as mesmas formas de ser, beleza? Então, a coesão social, a união desses indivíduos se dá pela semelhança, beleza? Com o advento do capitalismo e pela divisão do trabalho, a gente vai passar para uma nova forma de solidariedade, que é a solidariedade orgânica, do capitalismo industrial, onde eu já tenho a divisão do trabalho e, justamente pelo processo de especialização que eu falei para vocês, eu vou ter indivíduos diferentes. Não só materialmente, mas eles vão pensar, agir, ter valores, religiões diferentes. Então aí Durkheim pensa, mas caraca, mano, esses indivíduos tão diferentes, onde, nessa sociedade agora, na solidariedade orgânica, a consciência coletiva não exerce mais tanta pressão na consciência individual, como que vai ter a união dessa sociedade? Aí ele vai falar, a coesão vai se dar pela interdependência. O que é a interdependência? Como, pela divisão do trabalho, cada um faz uma coisa, todo mundo depende de todo mundo. Eu sou professor, beleza? E vocês dependem de mim para aprender essa matéria para passar no vestibular. Tá bom. Só que eu dependo do sacoleiro do mercado, porque eu vou no mercado e tal. Melhor ainda, eu dependo do agricultor que levou a comida para o mercado, porque eu não produzo minha própria comida. Eu dependo do cara que tosquiou a lã que fez essa roupa para mim, porque eu não produzo minha própria roupa. Então, a especialização do trabalho leva os indivíduos a depender uns dos outros na solidariedade orgânica. Por quê? A partir do momento que há a divisão do trabalho, eu não produzo tudo que eu consumo, eu produzo só uma parte dessa cadeia. Então eu preciso dos outros indivíduos. Essas relações de dependência vão dar a coesão social na solidariedade orgânica. Conseguiram entender? Esses são os dois tipos de solidariedade. Uma das sociedades pré-capitalistas, outra das sociedades capitalistas. O que fez essa transição é a divisão do trabalho. Galera, agora a gente vai entrar no último tema da nossa aula. Qual tema é esse? Durkheim vai escrever um livro famoso onde ele vai analisar um fato social específico por meio das estatísticas. O fenômeno do suicídio. E aí eu abro um parênteses aqui para você, porque a gente fala de maneira tão impessoal, às vezes aqui nos vídeos e nas próprias aulas, sobre diversos temas, mas como a gente vai ver aqui no Durkheim,
A gente está vivendo um momento na nossa sociedade agora, por meio dessa pandemia e da crise generalizada que esse 2020 está levando, a gente está vivendo um momento propício para o aumento dos casos de suicídio. Já há levantamentos que falam que esse fenômeno, né, esse mal, vai aumentar esse ano, pelos motivos que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, o que eu falo para vocês? Eu acho muito louco porque a gente faz uma diferença muito grande entre a saúde do corpo e a saúde da mente, como se não fosse a mesma coisa, e a gente acaba marginalizando muito o nosso cuidado com a nossa psique, né? Lembram de Platão? Platão fala que a alma racional, portanto a nossa consciência, ela tem que estar muito bem cuidada para poder comandar todo o resto do corpo. E aí eu pergunto para vocês, se você tem uma pneumonia, você precisa de um especialista para cuidar dessa pneumonia, certo? A mesma coisa é se você tem alguma doença de ordem psicológica. Então, se você está se sentindo muito mal, se você pensa ou se coloca em situações que trazem algum risco para a sua integridade física, procura ajuda. Procura alguém que você possa confiar, alguém que você possa conversar, mas não só isso. Da mesma forma que a pneumonia, é muito bom você ter alguém para te ajudar a passar por essa doença, mas ela não vai sarar com bons pensamentos ou com pessoas boas ao seu lado, a depressão também não vai. Então, procure pessoas que você possa contar e busque ajuda profissional. Tudo bem? Eu tenho certeza que se você tiver toda essa força necessária agora, você do futuro vai estar muito orgulhoso do que você está fazendo agora. Vamos juntos, tá bom? Beleza, gente. O que Durkheim vai falar sobre o suicídio? O suicídio é um fato social e ele vai falar por meio de estatísticas que a gente consegue perceber em quais situações ele ocorre mais ou menos e em quais grupos ele ocorre mais ou menos. E aí Durkheim vai diferenciar os tipos de suicídio que são ocasionados em diferentes situações em que a sociedade se encontra. O primeiro é o suicídio egoísta, e aqui isso é só um termo, ele não está xingando nem menosprezando as vítimas dessa doença de nenhuma forma. Qual que é o suicídio, a visão do suicídio egoísta, gente? É quando eu tenho uma falta de coesão social. Lembra que coesão social é a união, os laços entre os indivíduos dentro da sociedade? Então, galera, quando o indivíduo, seja porque está passando por um processo depressivo, seja porque ele por algum motivo é isolado da sociedade, ele acaba perdendo os laços de coesão social com a sociedade. Ele acaba não tendo mais a maneira de se enxergar em relação à sociedade e, portanto, não entende mais a sua função nela. E por isso, ele acaba cometendo suicídio, pela falta de coesão social. Beleza? Pelo excesso de coesão social, você também tem um outro tipo de suicídio, que ele vai chamar de suicídio altruísta, que é o quê? Quando a pessoa se mata em nome de uma causa ou em nome de um grupo social. E aí você pode colocar desde um ato heróico até, por exemplo, um kamikaze, um avião japonês que o cara se joga ali. Por quê? Porque ele está em nome de uma causa, ele está agindo, né, se matando em nome do grupo. Você consegue ver um homem-bomba, por exemplo, ele está se matando em nome de um grupo e de uma ideia. Por que é um excesso de coesão social? Porque o indivíduo aqui, ele não consegue se perceber como diferente do grupo. Ele está tão atrelado ao grupo que os ideais desse grupo são os mesmos dele e por isso ele se mata. Conseguiram entender? E também vai ter outro variável que vai promover dois tipos de situações onde o suicídio acaba ocorrendo, que é a regulação social. E aí, gente, a gente tem o quê? O estado, o suicídio, que a gente vai chamar de suicídio anômico. Lembra que eu falei pra vocês? O que é a anomia, galera? A anomia é quando você tem um enfraquecimento das instituições sociais. Esse suicídio vai se dar por quê? Pelo enfraquecimento das instituições sociais, por uma crise, você não tem as instituições promovendo o papel delas de fornecer auxílio moral e material para esse indivíduo passar por esse momento de crise. O indivíduo se sente órfão. É regulação social porque você é anônimo de norma. Você não tem as normas para agir perante essa nova crise dadas pelas instituições. Você se sente meio órfão, sem ninguém te amparando. Gente, é o caso do Brasil 2020, vai? A gente está passando por uma crise de âmbito político, econômico, social e sanitário,
onde você tem, por exemplo, a gente está passando por uma crise sanitária. Qual que é a instituição que a gente deveria se apoiar e que deveria fornecer o quê? Alívio e certezas para a gente? A comunidade científica. Só que ao mesmo tempo que você tem uma pandemia, você tem ataques tanto do chefe de Estado quanto de parte da população à comunidade científica. Então essa instituição está enfraquecida. Ela não está conseguindo passar nem a calma e nem efetivamente lutar contra a pandemia. Você tem, por exemplo, também o Estado por meio do aparato econômico. Ele não está conseguindo fazer de maneira eficiente promover o auxílio econômico para essa população. E por fim você tem a administração do nosso governo pautada em achismos e relativismos, onde você não tem uma união de governos estaduais e federal para o combate à pandemia. Percebe? Todas as instituições sociais que deveriam pautar a moral, nos trazer certezas e nos ajudar a passar essa crise, estão todas elas enfraquecidas. Então, você tem um aumento no caso de suicídios pela anomia social, que é a falta de regulação, de auxílio da sociedade para passar por esse momento de crise. Tranquilo? E por fim, gente, o excesso de regulação social também causa o tipo de suicídio que a gente chama de fatalista, que é o quê? Ao invés se aqui as instituições não estão intervindo na vida do indivíduo para ajudar ele a passar por essa crise, no suicídio fatalista é porque a sociedade intervém demais na vida do indivíduo. Então é o quê? Um regime totalitário, uma ditadura, um processo de escravização de um povo, onde essa pessoa é tão oprimida pelas relações sociais, pela regulação social, que ela acaba se matando. E aí um exemplo histórico que a gente tem são os escravizados africanos que, ao serem sequestrados da África e trazidos ao Brasil, preferem se jogar no mar, porque eles preferem se matar do que sofrer essa violência apontada na escravização. Beleza? Galera, espero que tenham gostado da aula. Se ficou alguma dúvida e você não é aluno do Cuca Centro-Noite, fala aqui nos comentários. Durkheim é muito importante para entendermos, então, como nós nos relacionamos e como se dá a solidariedade social e o suicídio. Beleza? Até mais, galera, e obrigado por ter assistido.